Bem, senhores, falaremos agora sobre os casos proibitivos do uso da crase, ou seja, quando eu não poderei usar a crase. Regra número 1. Não usarei crase antes de substantivos masculinos. Essa é a mais simples e a mais fácil, né? Andou a cavalo pela cidadezinha. Regra número 2. Não usarei crase se o sentido do meu substantivo for no sentido de generalizar, né? De indefinir. Não foi feita a menção à mulher, à criança, tampouco a homem. Nesse caso aqui é mulher alguma, né? Criança alguma, homem algum. Sim? Se por acaso fosse uma mulher, uma criança e um homem específico, aí sim usaríamos crase. Se eu falo, não foi feita a menção e crasei aqui a mulher, essa mulher é uma mulher conhecida, tá? Mesma coisa vale para a criança. E se eu conhecer esse homem, eu colocaria o artigo o, tampouco ao homem. Tudo bem? Então, quando tem um sentido geral, né, de generalizar, generalização, não receberá crase. 3. Não usaremos crase antes de uma. Iremos a uma reunião muito importante. Tudo bem? Quem vai a algum lugar. Então esse aqui é uma preposição. Então, se eu tenho a palavra uma, não existirá crase. Tenho devoção a Santa Maria Madalena. Regra 4. Não colocarei crase antes do nome de santa. Há uma exceção caso a palavra seja virgem, né? De Virgem Maria. Tudo bem? Aí com a palavra virgem, sim, colocaremos crase, tá? Tenho devoção à Virgem. Nesse caso, esse a será craseado, tá bom? E quinta regra. Não colocarei crase antes de alguns pronomes. É que eu coloquei uma ordem de pronomes. Não usarei crase antes de pronomes pessoais de tratamento. Fizemos referência a Vossa Excelência, não a ela. Não usaremos crase antes de pronomes interrogativos. A quem vocês reportaram no plenário? Não usaremos crase antes de pronomes indefinidos. Assisto a toda a peça de teatro no Rio de Janeiro. Afinal, sou um crítico. Não usaremos crase antes de pronomes demonstrativos, exceto aquele e aquilo, que já falamos anteriormente. Entreguei um livro a esta editora, mas ela desprezou a obra. E não usaremos crase antes de pronomes relativos, exceto a qual e as quais. Ok? Então, a atriz brasileira, a cuja peça aludir, já ganhou 2 prêmios. Esse a vem do verbo aludir, que alude a alguma coisa. Tudo bem? E só para deixar claro aqui algumas exceções. Os pronomes pessoais, senhora, senhorita, dama, madame e doutora, serão craseados, tá? Então, a dama não respondeu por vergonha. A senhorita não respondeu por vergonha. A madame não respondeu por vergonha. Nesses casos, eu usarei crase. E temos também alguns pronomes indefinidos, que são pouca, poucas, muitas, demais, outras e várias. Esses pronomes indefinidos que são femininos, eles receberão crase. O doutor atendeu as poucas mulheres que hoje foram à sua clínica. O doutor atendeu as muitas mulheres que hoje foram à sua clínica. O doutor atendeu as várias mulheres que hoje foram à sua clínica. Tudo bem? Então, a gente se vê aí no andamento. Os casos proibitivos do uso da crase. Então, vamos começar aqui com a 6ª regrinha, quando não usarei a crase. O político iniciou visita a 2 nações europeias. Então, quando eu tenho um numeral que não é precedido por artigo.
Quando eu tenho numeral que não é precedido por artigo, ele ficará sem crase. Percebam que o político iniciou visita. Esse A é uma preposição, que visita a algum lugar. Então aqui, ó, iniciou visita a 2 nações europeias. Se esse azinho aqui estivesse no plural, ficaria caracterizado que tem um artigo, porque o artigo concordaria com 2 nações europeias. Nesse caso, se estivesse no plural, obrigatoriamente deveria haver a crase, o acento grave, pois haveria artigo as mais preposição a. Tudo bem? Então, quando eu tenho essa ocorrência, o bizu é, normalmente o que vai vir após esse a é uma palavra ou palavras que estão no plural, tá? Então, há uma pegadinha aí. Poxa, olha aqui, 2 nações europeias, está no plural, mas o a não está concordando com 2 nações europeias, quer dizer o quê? Que esse a, ele é invariável, ou seja, ele não pode ser artigo, até porque o artigo varia para poder concordar, né, com os núcleos, e ali não é o caso. 7ª regra, a partir de hoje, serei um bom pai melhor. Não usarei crase antes de verbos no infinitivo, antes de verbos no geral, tudo bem? Então, partir é verbo no infinitivo, logo aquele a não tem crase. Nem preciso dizer que aquele a partir de R$19,90, a partir de R$11,99, aquela quentinha gostosa da Tia Neteca, não poderá ter acento grave naquele azinho, tudo bem? Se estiver um acento grave lá, tá errado. Aí você vai lá e carinhosamente, com a mão no coração, poxa, que comida gostosa, mas tira a crase dali, né? Então, se eu tenho verbo, não tenho crase. Aqui outra regra que também é muito importante. Se eu tenho uma preposição antecedendo esse a, também não haverá crase. Olha aqui. Fui para a Itália. Certo? Então esse para também é uma preposição. Por estar antecedendo o a, eu não terei crase. Professor, mas se fosse fui à Itália? Aí sim, quem vai a algum lugar, né? E a Itália seria o substantivo feminino. Aí sim, crase. Serão encaminhadas após a sessão os documentos exigidos. Mais uma vez, preposição após. Logo, serão encaminhadas após a sessão os documentos exigidos. Então, eu tenho aqui uma outra preposição antecedendo a. Se eu tenho outra preposição, não haverá crase. E aqui nós chegamos a um ponto que os caras eles gostam de colocar isso aqui na prova, gente. Não tem jeito. Vocês sabem, né, que as locuções adverbiais de tempo, elas são introduzidas com o acento grave, certo? Então, tem uma exceção. Se por acaso, antes desse a ou as, houver outra preposição, aquele carinha ali não terá crase, tudo bem? Não terá o acento grave. Então, muito cuidado. Por acaso, esse exemplo aqui, ele é da prova da ESA, tudo bem? Então aqui, ó, aí tinham A, B, C, D e E, e ele perguntava qual das opções estava acentuado corretamente, né? E aí, nas opções lá, ele tinha lá, eles chegaram ao local às 10 horas, com uma crase bonitona aqui. Aí você, todo bobo, pomposo, olhou, opa, 10 horas, locução adverbial. Beleza, essa daqui, o professor falou aqui que você tem locução adverbial, conjuntivo, prepositivo, adjetivo, eu coloco crase. Chorobos, por quê? Porque eu tenho aqui a preposição após, antecedendo esse as. Se eu tenho preposição antes, ele não receberá o acento grave. Tudo bem? Então, muito cuidado com essas pegadinhas que podem aparecer na prova de vocês, tá bom? Nono caso que não pode haver crase. Se eu tenho duas palavras repetidas, e eu tenho aquele azinho que fica posicionado no meio, gota a gota, dia a dia, sol a sol. Entre palavras repetidas não haverá acento grave.
é preciso declarar guerra à guerra. Aqui há um detalhezinho muito importante, tá? Aqui não haverá, porque esse a está só fazendo a ligação de duas palavras diferentes. Só que, nesse contexto aqui, dessa outra oração, é preciso declarar. Quem declara, declara algo a alguém, sim? Então, declarar aqui, ele é bitransitivo. Ele pede objeto direto e pede objeto indireto. O que eu declarei? Guerra. Se eu declarei algo, e esse algo é a guerra, eu preciso declarar esse algo a alguém. Ou seja, eu tenho aí a preposição a regendo o verbo declarar. Então, guerra é substantivo feminino. Se eu declaro guerra a guerra, eu tenho preposição do verbo declarar, mas o artigo correspondente ao substantivo feminino guerra. Então, nesse contexto aqui, por conta do verbo declarar, eu terei o acento grave. Mas vocês percebam que essa situação é diferente dessa situação. Tudo bem? Aqui, por coincidência, ficou duas palavras iguais e o a entre elas. Mas o contexto sintático é diferente. Tudo bem? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Tudo bem? E, por último, não usarei crase, o conectivo, se às vezes equivale a, já que não usarei crase antes de expressões substantivas. Tudo bem? Então, o que são expressões substantivas? São aquelas expressões que equivalem a um único substantivo. Tudo bem? Então, nesses casos aqui, também não haverá crase. E aqui a gente fecha, tá bom? Os casos proibitivos. Agora, para poder arrematar com chave de ouro, vamos dar uma olhada rapidinho nos casos facultativos, ou seja, quando é opcional usar ou não o acento grave.